Tudo tem o seu tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de chuva, há tempo de calor, né? Há tempo de se alegrar, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, né? Todo tem o seu tempo. Eu quero comentar algum assunto muito importante hoje, falando um pouco em vários assuntos que serão por vários minutos, né, nessa palestra. E eu quero comentar um pouco sobre Israel, né? Se está comentando muito sobre Israel, né? E a sua defesa, né, contra os mísseis, né, e os foguetes que muitas vezes são lançados, né, do Irã, são lançados para o Estado de Israel, né? E Israel já planejou, né, essa operação, né, essa operação que eles concluíram, né, porque o ministro de Israel, né, havia colocado, né, um bilhete, né, nos muros, no muro de lamentação, um bilhete, né, e foi revelado, né, a operação e o que estava escrito, né, naquele bilhete, né, que foi colocado ali na frente, no Muro de Lamentações, cuja operação, né, era Leão Ascendente, né, que em 13 de junho, no mês 6 de 2025, Israel, né, cumpriu o que diz, né, lá no livro, baseado no livro de Número, né, em que o povo se levantará, né, e, e se erguerá para ir à luta, né? Então a gente vê, né, agora Israel se defendendo, né, dos seus algozes, né, dos mísseis, né, mísseis que são atingido, né? Muitas vezes atinge a Israel, né? E Israel se defende, né? Sempre Israel lutou para defender, né, o seu povo, né? Israel e os mísseis, né, e os antimísseis, né, que eles usam os antimísseis para explodir os mísseis que são jogados, né, de outro país para a população de Jerusalém, né? Então está aí, né? E mísseis que tem laser, né? Que destrói os outros mísseis, destrói os aviões inimigos. É o que está acontecendo, né? E está registrado até na Bíblia que diz: orai pela paz de Israel, né? Mas a gente vê muitos quebrando a diplomacia com Israel, né? Muitos apoiando, né, grupos, né, que querem destruir Israel, grupos terroristas, né,
que não têm piedade, né? Grupos terroristas que querem massacrar, né? Gays, homossexuais, cristãos, mulheres, crianças, né? Querem cortar a relação diplomática. Mas a gente sabe que o Estado de Israel, a gente sabe que um brasileiro foi assinar, né, quando foi decretado, né, o Estado de Israel, um brasileiro, ele decidiu assinar pelo Brasil. E nós não somos anti-Israel de maneira nenhuma. Respeitamos e apoiamos todos os arábios. Estamos do lado de todas as nações, porém, nós não somos contra Israel, que sempre ele faz enfrentamento para se defender, né? E existem, né, os antimísseis, né, para destruir drones, foguetes, né, antimísseis que atingem 100 quilômetros e outros mísseis, né, crucial, né, que são para combater, né, esses inimigos, né, esses foguetes, e Israel se defende contra a ameaça do Irã, né? Com essa operação Leão Ascendente, né? Leão Ascendente, né? Que eles lutam a favor do seu país, né? A favor da sua nação, né? E nós só temos que orar, né? E eu quero aproveitar, né? E citar alguma coisa sobre Israel. Não somos contra Israel, porque Israel é uma nação, eles não são terroristas, né? Somos contra o terror, grupos terroristas, grupos que massacram crianças, mulheres, pessoas de todas as idades, grupos cruéis, né? Então, o primeiro livro da Bíblia, nessa palestra, eu quero citar alguma coisa, né? Que está lá em Gênesis 12, né? E que diz assim, né? Que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, né? E foi procurar em uma terra prometida, né? Que está escrito, né? Disse o Senhor a Abraão: sai da terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai. Eu te mostrarei a terra e farei tu uma grande nação, abençoarei os que te abençoares, né? Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, né? Então, isso está registrado na Bíblia, sim, está registrado na Bíblia, em que Abrão teve o seu filho Isaac, e o seu filho Isaac, ele foi o seu descendente, né? E daí de Isaac surgiu o povo de Israel, né? O povo de Israel que foi da descendência de Abraão, né? Do seu descendente, que é Isaac, né? E sendo que ele teve também Ismael, que Ismael é a descendência
dos arábios, né? O povo da Arábia vem ser a descendência de Ismael, né? Vem ser de Ismael. Já Isaac, que é o filho legítimo de Abraão, que é o filho de Abraão, ele já surgiu a linhagem de Israel. E Israel sempre ganhou a guerra, sempre venceu, sempre rebateu. Israel não ataca, mas ele rebate, né? Procura rebater, né? Então eu quero citar alguma coisa. Quem foi Abraão, né? E o que a Bíblia fala sobre Abraão, né? A gente sabe que Abraão, ele foi e é o pai da multidões. Abraão, ele foi abençoado, né? Então, Abraão, inicialmente conhecido como Abrão, né? E depois foi acrescentado mais outro A. Abrão passou a ser Abraão, que desempenhou um papel crucial na formação do povo de Israel, né? Através de Isaac, né? E posteriormente na genealogia, que levaria ao nascimento de Jesus, né? Segundo a Bíblia, né? Sua história é um testemunho de fé, obediência e confiança em Deus, né? E até hoje, Abraão, ou seja, através de Israel, né? Abraão, que é o Israel, veio de Abraão, de Isaac, de seu filho, né? Continua lutando, sempre lutou. A gente vê que na Guerra dos 6 Dias, Abraão, ou seja, Israel, né? Que é da descendência de Jacó, de Jacó não, de Abraão, né? E de Isaac, né? É esse daí, né? Então eu tenho que prestar atenção aqui, que se a gente, para não errar e procurar falar a realidade, né? Então, até hoje, eles continuam cercados de inimigos, né? E muitos é contra Israel. O povo brasileiro, eu quero dizer, que eles não nós não somos contra Israel, né? Se há alguém que é contra Israel, não quer a diplomacia de Israel, está contrário aos princípios e aos nossos valores, né? Para que ser contra Israel? Porque, biblicamente, diz que nós temos que orar por Israel, né? A história de Abraão na Bíblia começa no livro de Gênesis, né? Que informa, né, sobre a genealogia, né? Genealogia, né? Segundo as escrituras sagradas, o pai de Abraão chamava-se Terá, né? Terá é o nome do pai de Abraão, né? Pai de Abraão, ele tinha costumes idólatras, né? Diferente do seu filho, né? Isso mostra que Deus escolheu Abraão diretamente do meio dos pagãos, né, do povo pagão, para revelar a ele e fazer uma aliança com sua família. Né? E Abraão foi escolhido por Deus, né, enquanto vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade da antiga Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, com sua família. Deus fez uma aliança especial com Abrão, prometendo-lhe uma terra abundante e uma descendência numerosa que seria uma bênção para todas as nações da terra. Ou seja, essa promessa estava intrinsecamente ligado
a vinda do Messias ou Salvador, né? E a gente vê, né, as dificuldades do povo de Israel, que é de descendência de Isaac, né? Porque o povo de Israel, vem ser da descendência de Abraão e de Isaac, né? De Isaac, e os arábios é da descendência de Ismael, como eu tenho falado, né? E a jornada de Abraão, por exemplo, levou a partir de sua terra natal em direção à terra prometida, né? Eles tinham uma esperança e uma promessa de ter a terra prometida. A gente sabe que o Irã é do lado Pérsia, né? É a nação Pérsia, né? Que era dominado por outros povos, né? E hoje é chamado Irã. Então, esse conflito vem de muito tempo e Israel está rebatendo os foguetes que são lançados lá em Jerusalém, né? No estado de Israel, e eles, com certeza, eles sempre têm vitória, embora que muitos mísseis, alguns dos mísseis, por exemplo, atinge alguns lugares ali de Israel também, mas Israel ele faz a sua defesa, né? Então, não é motivo de cortar relação diplomática com Israel. Por que cortar relação diplomática com Israel e querer se aliar, né, aos regimes, né, que mata criança, né, regimes terror, os terroristas, né, e outros grupos, né, que matam crianças, que odeia, né, o povo judeu. Não temos obrigação de cortar relações contra Israel e odiar o povo judeu. Não, não é assim que nós aprendemos, né? Odiar outra nação, nenhuma nação podemos odiar, nenhuma nação. Então, a gente vê que a jornada de Abraão o levou a partir de sua terra natal em direção à terra prometida, né? Atravessando terras desconhecidas e enfrentando desafio ao longo do caminho, né? E eles foram, né? Tendo Abraão Sara, né? Mais tarde chamado de Sara, que era idosa, ela era estéril, né? Estéril, a promessa do Criador, né? De uma grande descendência não tinha caído por terra, né? Parecia impossível, né? Mas Abraão acreditava que a promessa ia se cumprir, né? E um episódio notável, a história de Abraão, é o nascimento de Ismael, filho de Abraão, com a Agar, né? E a serva de Sara. Sara, incapaz de conceber um filho, sugeriu que Abraão, né, e assim tivesse um filho com Agar. Aquele tempo não era como hoje, né? Hoje, biblicamente, tem que ser o marido de uma só mulher, né? E a mulher tem que ser uma só esposa de um marido, por exemplo. Não é como aquele tempo, né? É diferente, né? O homem ele tem que se casar com uma só mulher, né?
e a mulher casar com um só homem, né? Mas naquele tempo era um pouco diferente. Inclusive, existe nações em que tem várias mulheres, por exemplo, nos países islâmicos, por exemplo, os homens, as mulheres, ou seja, o homem pode ter várias mulheres, né? E eles optam por ter muitos filhos, né? Os países islâmicos, eles têm a opção de ter muitos filhos e até várias mulheres, né? Mas, biblicamente, no cristianismo já se defende que tenha uma só mulher ou um só marido, né? Que a mulher tenha um só marido, né? Então está aí, né? Que Israel até hoje, né? Eles lutam para se defender, né? O ponto culminante da fé de Abraão ocorreu, né? Quando Deus, né, testou em obediência a ordenar a ele que sacrificasse seu filho Isaque em Moriá, né? Deus testou, né, a Abraão pedindo o filho para sacrificar no Monte Moriá, né? Mas aquilo era um teste, né? E Abraão demonstrou sua fé, né, absoluta em Deus, ao se preparar para cumprir o pedido, né? E Deus viu que ele acreditava, né? E Deus não sacrificou seu filho, ele apenas pediu e Abraão acreditava, né? Que Deus estava com ele, né? Abraão também se casou, né? Com outras pessoas, né? Abraão também se casou novamente após a morte de Sara e teve filhos com sua segunda esposa e assim por diante. Abraão ainda é chamado de pai da fé, né? Até pelos cristãos hoje, né? Os que são cristãos, né, chamam Abraão o pai da fé, né? A história de Abraão é um exemplo notável de fé, obediência, confiança em Deus. Abraão era considerado e é considerado o pai da fé. Nas tradições judaicas, cristã e islâmica, a sua fé serve como modelo de fé, né? E pode superar todas as adversidades, né? Muitos têm, né, como eu disse, né, até hoje, tanto na tradição judaica como cristã, os cristãos têm Abraão como pai da fé, né? Porque ele não era do tempo da lei. A lei veio depois, né? O tempo que Abraão vivia e não era o tempo da lei, né? Então, a gente vê que e Abraão viveu muito tempo, né? Abraão, ele faleceu com a idade avançada, aos 175 anos em Hebrão. Seu corpo foi sepultado na caverna de Macpela, adquirida para servir como túmulo para ele e sua esposa Sara, que havia sido fiéis à promessa divina, né? De uma terra e descendência abundante, né? A sua morte marcou uma vida de fé, obediência ao Criador, um legado de fé para todos. Então está aí, né? O que aconteceu, né? E hoje o comentário se fala, né? Sobre essas guerras que eles enfrentam, né?
sempre defendendo o seu país, né? Eles querem se defender, né? Eles têm razão, né? Como o ministro de Israel sempre comentou, né? E a operação que o ministro de Israel decretou, que foi Leão Ascendente, que foi para vencer, né, as tramas, né, golpista, ou seja, as tramas para destruir Israel. Mas eles não vão destruir Israel, porque Israel sempre entrou na batalha, né, para ser vencedor, e ele sempre vence, né, com certeza, né? Então, Abraão, ele teve o seu filho Isaac e teve Ismael, como eu estou repetindo aqui nessa palestra, que Israel é da descendência de Isaac, veio de Isaac, filho de Abraão. E os arábios é da descendência de Ismael. Mas todos eles são prósperos, né? Ali na Arábia tem muitos países, muitos arábios, né? Que são prósperos, com certeza, eles são prósperos. Tanto os arábios como os israelitas, né? O problema é questão dos seus inimigos, né? Os seus adversários querer exterminar Israel, né? Então, o Israel ele se defende, né, como está defendendo em todas as guerras, né, e eles vão com aviões, foguetes e destrói o arsenal militar, né, dos seus inimigos, né, os drones, né, os mísseis, né, porque ele tem os antimísseis e tem os foguetes, as armas a laser para destruir, né, os aviões inimigos e também os mísseis, né? Os antimísseis que podem destruir até 90, 95% e não chega a atingir, né, quando seus inimigos sortam os foguetes, eles não chegam a atingir, né, o Estado de Israel, né? Então, não somos contra e nem somos inimigos de Israel. Enquanto muitos querem apoiar os terroristas, né? Apoiar aqueles que são contra Israel, que não tolera cristão, não tolera pessoas judaicas, né? Judeus, e causa terrorismo e também não tolera gays, né? Esses movimentos gays, homossexuais, né? Eles não toleram também. Ali, os gays são exterminados, né? Em muitos países aí, os gays são exterminados, assim como os cristãos também, eles são perseguidos, né? Em muitos países, são perseguidos, e eu não vou citar aqui o nome dos países, né? Porque aí seria muito extenso, ia demorar muito, né? Mas hoje eu quero comentar outro assunto sobre saúde e inclusive como tratar problemas de saúde na sua casa, por exemplo, né? Existem muitas maneiras de tratar-se quando tem uma gripe, porque a gripe, mudando de assunto, né, que agora eu estou mudando de assunto, e eu quero comentar um pouco sobre a gripe. A gripe é uma doença infecciosa causada pelos vírus influenza e pode levar a sintomas como dor de cabeça, febre, dor muscular, tosse, congestão nasal também, né?
Mas tem os remédios caseiros para a gripe, sim, né? Que ajuda a pessoa a vencer a gripe, né? Normalmente esses quadros são autolimitados, ou seja, persiste em média de 3 a 7 dias, né? As pessoas que pegam gripe, por exemplo, a gripe ela ataca muito forte, em média 3 a 7 dias. É o máximo. Depois você vai diminuindo, né? Aquela influência da gripe, né? Se resolve aos poucos sozinho, né? O máximo é 3 a 7 dias de gripe, depois vai melhorando, né? Mas tem os remédios caseiros, tratamentos caseiros, né? Tem, por exemplo, se é problema de gripe com tosse, existe, né, tratamento, existe xarope, né, que é muito importante também, né? Tem muitos xarope, né? Tem, por exemplo, aquele xarope da vovó, é um xarope que compra em qualquer lugar, né, nas casas de produtos naturais. Tem o tal de xarope da vovó, aquele lá é bom. É simples, é uma coisa muito simples, mas é bom para combater tosse, né? E tem outros, por exemplo, para a gripe, existe suplementação para a gripe, com certeza existe. Tem, por exemplo, se as pessoas querem tomar, existe até na farmácia aquele Benegripe também ajuda também, né? O Benegripe, ele ajuda também, não vai assim haver uma cura assim instantânea, mas vai ajudar o Benegripe, né? E tem também as vitaminas que também ajuda, por exemplo, a vitamina C, né? Pode usar muito o limão, bastante limão, laranja, tangerina também. É muito importante fazer uma dieta, né? Fazer uma dieta direto, né? Chupando essas frutas, né? Que são o limão, que são a laranja, que são a tangerina. Isso daí vai fortalecer as pessoas, vai fortalecer e aos poucos, né, a gripe vai saindo e o corpo vai se imunizando, né? A imunidade vai crescendo.